Olá, você que me assiste, tudo bem? Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é a quarta dimensão e qual é a sua conexão com a espiritualidade. Você sabia que talvez você já tenha até acessado a quarta dimensão e não saiba? Muitas pessoas acessam ela todos os dias e talvez ainda não descobriram é, o, o como isso acontece. Então fica até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para que você possa entender o que de fato, né? Claro, segundo o meu entendimento, segundo meus estudos, o que é essa quarta dimensão. Para começar, nós temos que entender que quando nós nascemos nesse mundo, que é tridimensional, a nossa consciência ela ficou limitada pelos nossos cinco sentidos, dando então início à ideia de uma separatividade das demais realidades. É por isso que muitas pessoas não são adeptas, não creem, né? São céticas quanto a outras realidades. Acreditam somente nessa realidade a qual nós vivemos aqui no nosso planeta. Então, a percepção do universo como sendo único, mas dividido em realidades, acaba então dando início a um processo que favorece compreender essa próxima dimensão do nosso planeta, isto é, a quarta dimensão. Então, todo aquele que acredita que o universo ele é um só, mas que ele é, vamos dizer assim, separado em vibrações diferentes, em dimensões diferentes, aí fica mais fácil o entendimento. Então, quando nós buscamos evoluir espiritualmente e buscar a expansão da consciência, nós conseguimos ir para além dessa tridimensionalidade. Então, essa quarta dimensão ela corresponde ao que se conhece como plano astral. Então, veja, irmãos, que a nossa consciência ela é limitada a somente entender e crer, né, na terceira dimensão, porque ela somente presencia e vê tudo isso acontecendo através dos cinco sentidos, né? Mas nós vamos entender que é possível sim acessar a quarta dimensão ou plano astral através de processos, né, que nós vivemos aqui na Terra. Então, a realidade da quarta dimensão, ela entra no aspecto espiritualista quando se trata da existência de um plano que é mais sutil da realidade, ou seja, um estado diferenciado da matéria, correspondente ao que seria chamado de plano astral, né, dos espiritualistas, ao Akasha dos hindus, que é o registro cósmico de todo o acontecimento dentro do universo, até mesmo o fogo divino, né, dos persas, e a Bíblia fala sobre o livro da vida, que tudo isso são linguagens, são termos que correspondem ao mesmo fator, porém, cada cultura trabalhando com palavras abstratas diferentes, né? Então, cientificamente, foi chamado por Rupert Sheldrake como campo mórfico, né? O que vai então de encontro à teoria de Albert Einstein, que diz que a quarta dimensão é o tempo, bem como a todas as teorias de cunho espiritualistas citadas acima. Ou seja, até mesmo a ciência tem os seus próprios termos, como também os pensamentos, tanto filosóficos como os religiosos, também aderem a termos para nós podermos entender que existe sim uma manifestação diferente além da nossa realidade. Então, irmãos, a quarta dimensão é onde existe, como eu falei, uma matéria mais sutil, e incluindo a ideia de tempo, também onde o passado, presente e futuro se encontram ali contidos, não tem esse processo cíclico que nós temos aqui na terceira dimensão, que é trabalhado em segundos, né, milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos e assim por diante, né? Aqui na quarta dimensão não existe esse processo, tá? Existe um tempo, mas é diferente do nosso, que até numa outra oportunidade eu irei falar sobre isso. Então, irmãos, a quarta dimensão ela contém todas as modificações que ocorrem no espaço, isso ao longo do tempo. Então, estamos imersos, né, nele o tempo todo, no tempo, como afirmava Einstein ao dizer que o tempo e o espaço são inseparáveis. Por isso que eu gosto de falar que o plano astral ou o início do plano espiritual é um tipo de matéria, mas com uma energia diferente, né? Vibra diferente, a frequência é diferente. Então, dessa forma, antes de nós nascermos, vamos dizer assim que nós pertencíamos à quarta dimensão e depois do desencarne é para onde nós voltaremos. A questão, irmãos, é que somente agora, com o início,
né, de uma compreensão de outras realidades com o auxílio da física quântica, é que nós estamos, né, engatinhando, né, começando a perceber que nós fomos condicionados a pensar que a realidade exterior, ou seja, o universo como o conhecemos, é mais real do que a interior, ou seja, a realidade espiritual. Quando na verdade o mundo interior é quem define o exterior. Então a física quântica, eu gosto de falar aqui de espiritualidade e física quântica, né, porque é uma ponte que leva a outra, ou seja, a física quântica nos traz um pouquinho, né, de um entendimento mais, digamos assim, concreto do que seria a espiritualidade. Claro que não explica o todo, mas ajuda em um monte, tá bom, irmãos? Então, mas como nós vamos falar, né, tudo isso que eu estou falando aqui, como é que nós vamos dizer isso para pessoas que sequer reconhecem que existe uma vida interior, né, a ser alimentada, assim vamos dizer, a ser nutrida, enquanto aqui se vive na Terra? As pessoas pensam que o corpo é o principal e que não existe esse espiritual. Então, a sensação de que este universo é real para os nossos sentidos, ela é tão forte que acaba nos levando a pensar que não existe mais nada além daquilo que nós tomamos como sendo a realidade que nos envolve, né? Ou seja, a tridimensionalidade. E isso se dá, irmãos, porque o simples ato de nós estarmos vivendo um tempo aqui na Terra, com o passar dos anos vai acabando, né, por produzir uma identidade individual da nossa personalidade mental que acaba colocando como real aquilo que é manifestado nela. Mas nós devemos sempre lembrar que somente aquilo, irmãos, que é imutável e eterno merece, então, o termo, né, o nome de realidade. Então, tudo mais que está sujeito a mudança e que, portanto, tem um princípio e fim, que é limitado, isso pode ser considerado com toda certeza como ilusório ou temporal. E, infelizmente, é essa ilusão que nos faz pensar que o real é o mundo ilusório que vivemos e que nada mais parece existir. Bom, pode até ser que você esteja pensando, né, num questionamento, será que existe algo que prove a existência de dimensões sutis, especialmente da quarta dimensão? Os mais céticos, com toda certeza, vão, né, perguntar, existe algo que prove? E a minha resposta é sim. Vou dar um exemplo. Uma comprovação mais concreta para nós da existência da quarta dimensão no espaço é o fato, irmãos, de nós sentirmos as nossas próprias emoções e pensamentos como realidades espaciais. Eu falando aqui para você que buscamos aprendizados com o fim de evoluir, na verdade nós buscamos, vamos dizer assim, entre aspas, algo, né, que vai além do conceito tridimensional em que nós vivemos, ou seja, nós estamos descontentes com a realidade na qual nós vivemos. Nós buscamos algo mais e sabemos que existe algo mais. Outro exemplo, a fé, né? A fé é outro forte indício disso que estou falando, porque nós nunca vimos Deus, mas sabemos que Ele existe. Existe uma inteligência, um poder criativo que emana de si tudo que existe. Então, podemos não ter visto também, né, naves espaciais ou seres de outros planetas, mas seria um absurdo e uma prepotência nós pensarmos que somente existe vida inteligente aqui no nosso planeta, sabendo que a ciência mesmo já provou que existem bilhões, bilhões de planetas em todo o universo, né? Então, na quarta dimensão, irmãos, é ali que estão contidas também as vibrações magnéticas da nossa alma. Por isso que a Bíblia fala de livro da vida, né? Tudo aquilo que a gente faz intencionalmente, primeiramente, é na nossa alma. Tudo acontece no pensamento para depois ser exteriorizado. E o que conta no nosso julgamento, irmãos, é a nossa intenção, é aquele desejo, aquela manifestação energética que foi nutrida antes de ser colocada em ação, né? Então, essas vibrações, elas estão contidas, escritas, vamos dizer, no livro da vida que fica nessa quarta dimensão, que nada mais é do que a nossa consciência, né, irmãos? Nós estamos ligados com essa quarta dimensão, mas nós vemos e presenciamos somente a realidade aqui por causa dos nossos sentidos, que limitam a nossa percepção.
né? Então é na quarta dimensão que estão, vamos dizer assim, essas forças operantes de juízo. Eu falei já em outros vídeos sobre a hierarquia planetária, né? Então existem essas faixas vibracionais, essas realidades, né? Uma mais densa, que é conhecida, né, como inferno, umbral, trevas exteriores, como você queira chamar. Outra já é conhecida como terceiro céu, paraíso das almas, seio de Abraão, primeira realidade da luz, enfim. E além disso existe o plano astral superior, que é onde então de fato, vamos dizer assim, se inicia o plano espiritual perfeito, de onde surgem os universos, as suas realidades, as hierarquias criadoras. Então, vamos dizer assim, quanto maior a dimensão, mais sutil será a matéria, mas não é diferente disso, irmãos, é a mesma proporção de matéria, porém em vibrações diferentes. E como nós podemos entender a forma que acontece essa separação dessas realidades, desses planos, dessas dimensões? Primeiramente, através das emanações energéticas daquilo que é infinito e real, como eu falei. Nós temos que só colocar na nossa mente, colocar na nossa cabeça que tudo que é infinito, isso somente é real, irmãos. E nós podemos então dizer que a fonte primordial, que é conhecida aqui como eu chamo como deidade incriada, ou Deus verdadeiro, que de si gerou co-criadores para criar outras dimensões vibracionais, segundo as suas capacidades, isso é considerado como a primeira emanação, né? Então nós vamos começar a separar a partir dessa emanação, ou seja, da deidade. Além disso, o estabelecimento de fronteiras vibratórias entre os diversos níveis ou universos ou realidades universais existentes na criação, né? Vamos dizer assim, é um processo que se ampara sempre na consciência dos seres que ali residem, mas sempre apoiados, vamos dizer, energicamente nessa realidade, ou seja, todas as vibrações espirituais e todos os seres que ali existem, em cada faixa da realidade, estão amparados na deidade, ou seja, a deidade, irmãos, que não dá para ter palavras para dizer o que é, entender, ela é incognoscível, ela é insondável, ela penetra todas as realidades, irmãos, ela está em tudo. Por isso que essa deidade sim pode ser chamada de onisciente, onipresente e onipotente. Então, para nós entendermos como isso acontece, separando, né, essas realidades vibracionais. E é por isso que nós aqui na Terra, se nós conseguirmos evoluir a nossa espiritualidade, expandindo a nossa consciência, será verossímil, né, afirmar que nós podemos então acessar outras realidades de acordo, obviamente, com a nossa capacidade de perceber ou sentir tal universo. É por isso que as pessoas mais céticas não acreditam em quarta dimensão, né, na projeção astral, não acreditam em universo espiritual, não acreditam em espiritualidade, porque tem sua consciência incapacitada para perceber isso, né? Elas não têm uma expansão, vamos dizer assim, para entender outras realidades. Acreditam somente na matéria, naquilo que está vivendo aqui. E o caso, irmãos, mais específico que eu posso apresentar aqui, nessa percepção da quarta dimensão, é quando eu e você dormimos e nós temos as chamadas projeções astrais. Você com certeza já teve, mas talvez não entendeu ainda o que é, né? Às vezes a gente tem aquele sonho que parece tão real que às vezes a gente acaba acordando com aquele sentimento ainda presente em nós, né? Parece que nós estamos ainda vivenciando um pouquinho daquele sonho. Então, muitas vezes isso não é simples sonho, irmão, irmã que me assiste. É uma projeção astral que você teve. Você foi com o seu espírito numa outra realidade. Qual? A quarta dimensão, o universo astral, e de lá voltou para o seu corpo trazendo essas energias, né? Então o nosso espírito ele pode perceber um outro universo, assim dizendo, né, que a gente chama de plano astral ou quarta dimensão. Isso com toda a certeza, porque eu já tive muitas experiências assim. Então, irmãos, para encerrar, se os corpos que os nossos espíritos utilizam, nós não somos um corpo, né, físico e com um espírito. Nós somos um espírito que está, digamos assim, tendo um veículo físico material chamado de corpo, né? Então, se os corpos que os nossos espíritos utilizam, eles são condicionados a somente observarem a faixa de realidade pertinente
aquela que ele está inserido, o espírito estiver inserido, obviamente que pelos sentidos desse corpo, somente a realidade que ela está captando vai preencher a mente do indivíduo, né? Porém, a natureza espiritual da alma, ela é desperta em plena vida física, né? E outros sentidos são ativados nesse corpo espiritual. Como? Através da expansão da consciência, da evolução espiritual, do estudo, né? De ter a mente aberta para outros conceitos. E ainda que nós estejamos submetidos a esta mente humana limitada, eu e você, nós podemos sim ver, presenciar e ir mais além. Então é por isso que muitos, né, afirmam, dizem que nós vivemos aqui em um holograma. Não é que é um holograma essa criação, irmãos, mas é que a nossa realidade é um espírito, ela é espiritual. E o nosso corpo, ela presencia somente aquilo a que foi projetada para poder absorver através dos 5 sentidos, tá certo? Então, minha irmã, meu irmão, é sim possível, existe quarta dimensão, pode ser considerado como o plano astral, o Akasha, né? É o livro da vida, onde ficam registradas todas as coisas, o fogo dos deuses, como os persas chamavam. Existe sim, irmãos, desde antigamente isso já é comprovado, até mesmo a física quântica já diz que isso existe, mas eles não querem afirmar que seja algo espiritual, eles querem ter a explicação concreta através da mente limitada para tentar explicar o que a mente limitada não pode compreender. Então, espero ter contribuído com mais esse estudo. Peço gentilmente, se lhe ajudou, deixando o like para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito, se assim for do seu desejo, para não perder os próximos estudos. Compartilhe com outros irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!